Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am. The worst of what I came from. Patterns I'm ashamed of. Things that even I don't understand. I try to fix it, I try to fight it. My head was twisted, my heart divided, my lies all collided. I don't know why I didn't trust you to be on my side. I broke into a million pieces and I can't go back. But now I'm seeing all the beauty in the broken glass. The scars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why did I cover up the color stuck inside my head? I should've let the jagged edges meet the light instead. Show me what's underneath, I'll find your harmony. The song we couldn't write, this is what it sounds like. We're shattering the silence, we're rising, defiant, shouting in the quiet. You're not alone. We listen to the demons, we let them get between us. But none of us are out here on our own. So we were cowards, so we were liars. So we're not heroes, we're still survivors. The dreamers, the fighters, no lying. I'm tired, but dive in the fire and I'll be right here by your side. We broke into a million pieces and we can't go back. But now we're seeing all the beauty in the broken glass. The stars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why do we cover up the colors stuck inside our head? Get up and let the jagged edges meet the light instead. Show me what's underneath, I'll find your harmony. Fearless and undefined, this is what it sounds like. We broke into a million pieces and we can't go back. But now I'm seeing all the beauty in the broken glass. The scars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why did we cover up the colors stuck inside our heads? Get up and let the jagged edges meet the light instead. Show me what's underneath, I'll find your harmony. Fearless and undefined, this is what it sounds like. My voice without the lies, this is what it sounds like. Fearless and undefined, this is what it sounds like. Truth after all this time, our voices all combined. When darkness meets the light, this is what it sounds like. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜줄게요. 어느 날 문득 소나기처럼 내린 그대지만 오늘도 불러봅니다. 내겐 소중한 사랑.
Seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje em estúdio tenho a convidada Ana Leitão. Ela que é, acima de tudo, uma mãe empreendedora, mas uma pessoa que teve um percurso que veio demonstrar que é possível falhar, nunca desistir e depois chegar a um propósito. Os propósitos nem sempre têm fórmulas mágicas, é preciso realmente falhar, arriscar, e ela fez exatamente isso mesmo. Criou 2 projetos e agora está então aqui com o seu propósito, também com a sua marca pessoal, inspirada na sua própria vida. E hoje vamos falar então um pouco de tudo isto. A verdade é que a Ana tem muito para contar, mas vamos então tentar tocar em todos os pontos, e agradecendo primeiro do que tudo à Ana por aceitar também aqui este convite para partilhar um pouco da sua vida connosco e também dos seus projetos. E vamos ter que começar exatamente pelo início. Uma Ana que realmente mais virada para o marketing, que também há muito já no digital, e ao que parece, tudo bem, não era, com o grande propósito que era ser mãe, queria muito ser mãe, e à partida tudo controlado na sua vida, não era? Exatamente. Já agora agradeço eu por estar aqui, Otávia. Sem dúvida, até certo ponto da minha vida eu achava que esse percurso de carreira e ser mãe de família seriam os objetivos que eu tinha propostos, mas só que a vida impõe-se, não é? E muita coisa muda, mas sem dúvida eu tive esse percurso como gestora de produto online, trabalhei em várias áreas do marketing online, até que efetivamente estive a trabalhar para um ambiente corporativo de uma multinacional, e tornou-se extremamente pesado a certa altura da minha vida, e coincidiu com o nascimento do meu filho, um pouco depois, e com o Covid, como todos nós conhecemos muito essa época. Então foi uma época um bocadinho mais atribulada do que o esperado nessa altura. Sim, a questão do Covid obrigou-nos a estar em casa. Muitas pessoas também não souberam lidar muito bem com este facto de estarmos em isolamento, e lá está, com os desafios próprios da maternidade, porque a vida muda, apesar de ser algo que queria muito, a vida muda. Foi aí que sentiu que realmente já não se conhecia a si própria? Esse tempo, além do Covid, foi um tempo muito atribulado, porque eu tive uma gravidez de risco, porque efetivamente a nível pessoal as coisas não estavam muito bem, a nível pessoal. O meu avô também faleceu nesse ano, ele esteve acamado durante bastante tempo, e a minha cadela, parecendo que não, foi um ano que tornou-se ainda mais pesado do que já poderia ser com o Covid, então o isolamento ainda foi maior. E sem dúvida isso afetou muito a minha maneira de lidar, tanto com o ser mãe, como o medo de acontecer alguma coisa, e efetivamente pensar, isto vai ser sempre assim agora? E até nessa altura fui obrigada a tirar a baixa, porque efetivamente corria risco de abortar. E se já estamos parados e isolados e não estamos a trabalhar, ainda mais nos debruçamos sobre as coisas más da vida e pensar o que é que vai ser a minha vida daqui para a frente, como é que isto pode mudar tanto, não é? E quando é mãe, podemos dizer, não digo que sentiu que falhou como mãe, mas sentiu que não estava a ser como esperava que ia ser? Sem dúvida, sem dúvida. O ser mãe em época Covid, num hospital em que só podemos receber a visita do pai 15 minutos por dia, todas as complicações que houve efetivamente no parto, que não foi natural e que tive que ir para uma cesariana de urgência, o facto de não poder ter a minha família depois ali a apoiar-me, foi tudo tão pesado emocionalmente que não era de todo o que eu previa, não é? Antes, que seria aquele momento tão bonito, apesar de ter tido o chamado estado de graça quando estava grávida, mas efetivamente esse momento do nascimento do Gabriel, com toda a felicidade que veio também com muito medo e com muita dor. E depois começa então a notar alguma ansiedade, começa a notar diferenças em si e consegue perceber que também estava associada a toda a pressão que estava à sua volta, até nomeadamente com o trabalho. Sim, entretanto o trabalho nessa fase não fazia parte da vida, não é? E efetivamente eu tinha que me dedicar aqueles meses a ser mãe, mas foi o cargo mais complicado da minha vida, e durante o primeiro mês eu estava mesmo com a sensação que eu não ia ser capaz. Sentia-me muito sozinha, muito isolada, e sentia que não ia ser capaz de ultrapassar esses meus problemas pessoais, esse meu estado depressivo, porque efetivamente foi o estado que eu entrei, e sentia-me muito amedrontada, porque o papel que eu mais queria na vida sentia que não estava apta a fazê-lo. E isso obviamente houve ali um culminar num estado depressivo que ainda demorou algum tempo a recuperar, e o tempo parecia que não passava.
E por mais que haja o apoio da família, dos amigos, podemos dizer que mesmo assim não era suficiente? Não, porque eu sabia que havia qualquer coisa que faltava em mim. Por mais que eles quisessem me apoiar, e dizendo sempre, aí nessa fase crucial em muitas da minha vida, a minha irmã teve um papel muito importante, mas o resto até parecia que eu não conseguia lidar e que queria me isolar ainda mais. Apesar de nos sentirmos isolados, parece que aquele estado ainda nos dá para isolarmos mais porque não conseguimos lidar com as participações e envolvimentos externos numa altura que estamos muito mal connosco mesmo, não é? E quando é que a Ana percebe que realmente as coisas estavam a sair dos eixos, digamos assim, e que era preciso fazer alguma coisa ou se calhar até mesmo pedir ajuda? Até mesmo já quando estava grávida, a partir do momento que eu fiquei com gravidez de risco, foi literalmente devido ao stress e à ansiedade e crises de ansiedade que eu tinha, que estavam a provocar stress a nível físico no útero e as médicas alertaram-me na altura, a minha psiquiatra e a minha obstetra, ginecologista obstetra, que alguma coisa tinha que mudar e eu aceitei de imediato ser medicada porque não conseguia sequer conceber que seria pelo facto de eu estar naquele estado que eventualmente poderia abortar. E obviamente depois de ser mãe, naqueles primeiros meses com o estado depressivo, percebi também que tinha que continuar a estar medicada porque senão não ia conseguir ultrapassar. Depois, quando começa a voltar à rotina e o pós-Covid, tornou-se ainda mais difícil, se calhar ansiava muito por este momento, mas foi aí que também começou a entrar assim em maiores crises de ansiedade, no burnout também, foi nesta altura que começou a sentir a maior dificuldade? Não, eu tive ainda uma altura que foi boa, ou seja, que eu tive ali uma fase de recuperação, procurei um novo trabalho, o tal trabalho a nível internacional e senti, tenho que mudar, não posso continuar onde estou. Senti efetivamente que tinha que fazer uma mudança. E então digamos que ainda houve ali um up durante um tempo com esse projeto internacional, que foi um grande desafio, mas o meu filho, aí já passado algum tempo, mas já quase com 2 anos, ainda exigia muito de mim. E esse projeto foi tão desafiante e depois eu fui promovida muito rapidamente e os horários começaram a ser inconcebíveis, acordar às 5 da manhã para reunir com a Austrália e à meia-noite ainda estar a falar com a China, a gerir incidentes. E começamos a ver que não temos tempo para dormir, não temos tempo para o nosso filho, não temos tempo para descansar e começou todo esse círculo a vir à tona novamente até que se culminou no burnout, que eu não queria aceitar, confesso. Aliás, eu acho que falta exatamente isto na sociedade, aceitar. As pessoas têm tornado o burnout algo como se fosse comum e não percebem que às vezes é preciso mesmo ajuda. Tal e qual. A depressão e o burnout, das duas uma, ou são banalizados e qualquer pessoa diz que está com burnout ou com uma depressão, ou o contrário, as pessoas que efetivamente são muito ativas e que gostam de desafios e que sentem que aguentam até ao limite, veem ao contrário, ou seja, não conseguem conceber como se fosse algo proibitivo que possam ter uma depressão ou que possam ter um burnout. Era o meu caso, sobretudo em relação ao burnout. Eu sei quando é que eu vou estar no limite, eu vou perceber quando eu estiver a ultrapassar esse limite. E efetivamente não me apercebi. E quando dei conta, não vou dizer que era tarde demais, porque efetivamente estou aqui, mas já tinha avançado para um nível de falência energética muito, muito grande, até tendo consequências físicas, além das mentais, no meu funcionar do dia-a-dia. No meio disto tudo, acho que também fica uma mensagem, porque se calhar olhavam para a Ana e a Ana mesmo para si própria, do género, estou num projeto internacional, tem tudo o que qualquer pessoa poderia querer, não é? Atingir aqui o auge, estou a ser promovida, mas nem sempre é assim e às vezes temos que recuar um bocadinho e perceber que isto não é o mais importante. Tal e qual, eu tinha um salário de sonho e provavelmente ia ter salários ainda maiores. Eu não tinha que me preocupar com dinheiro de todo nessa altura e se olhasse para mim há 10 anos atrás, eu diria, é por aqui que eu quero ir. Quando efetivamente nos vemos nessa falência energética em que até nos esquecemos de nomes de objetos, que não conseguimos nos lembrar se temos bem ao nosso filho, nós começamos a pensar, garantidamente o dinheiro não é tudo e eu não estou como eu deveria estar nesta fase da minha vida e tive que pensar em recuar, sem dúvida. E foi fácil recuar? De todo. Foi muito difícil assumir que eu tinha que parar, foi muito difícil abandonar a minha equipa, também me custava muito, que apesar do trabalho ser muito, muito exigente e a chefia muito complicada, a minha equipa era
extraordinária e gostava-me imenso, eu sentia que estava a abandoná-los. Mas foram os primeiros a dizer, tens que parar e recuperar, e foi muito difícil, ou seja, ainda mais abaixo me fui quando parei e pensei, ok, e agora o que é que eu vou fazer? E associada a tudo o que já tinha passado antes, mesmo na gravidez, se calhar aí sentiu mesmo, não tem propósito. Olhou para a sua vida e pensou, o que é que eu vou fazer? Completamente, sentia-me neste ciclo vicioso de chegar ao fundo do poço e pensar, pelos vistos não sou a pessoa que eu pensava ser, comecei a ter síndrome de impostor, acho que sou mais do que realmente sou, acho que conseguia mais do que realmente consigo. E a minha psicóloga falou sobre essa questão do propósito. Então aí fui mesmo abaixo. Qual propósito? Eu pensei que eu já tinha atingido o meu propósito, afinal se calhar não tenho propósito. E isso afetou-me imenso, não perceber qual é que era o meu caminho dali para a frente. E como é que se constrói depois o caminho? Como é que se consegue perceber? Lá está, também com a ajuda da psicóloga, da família, mas depois como é que se consegue reerguer, sair, podemos dizer, quase deste fundo do poço para conseguir também reerguer-se? E temos aqui que trouxe, eu pedi para trazer algumas coisas que significassem algo para si, e temos ali a fotografia do seu filho e também ali um imã que vê todos os dias de manhã, nunca lhe chames um sonho, chama-lhe um plano. Como é que se consegue depois construir um plano com esta motivação e com o propósito que na verdade também é sempre o filho? De uma maneira que sempre foi difícil para mim ver, muito devagar. Ou seja, uma coisa que eu achei que ia ultrapassar em 3 meses, demorou 1 ano. Eu tive 1 ano em que eu tive que fazer aquele círculo de cura em que seria a parte física, ginásio, pilates, a parte holística e a parte mental, meditar, coisa que eu nunca me via a fazer. Mas a meditação, sobretudo aliada à respiração, tem aqui um trabalho muito importante. As consultas na psiquiatra e na psicóloga, o comer de maneira mais saudável, o fazer coisas que efetivamente me fizessem sentir bem, como viajar, caminhar, explorar a natureza, e foi um caminho, um processo muito lento até efetivamente aqueles objetos estarem no frigorífico para me relembrar que é possível superar e que mesmo que leve tempo, nós temos que ser resilientes e temos que ser persistentes porque vai acontecer e vai melhorar. E lá está, temos mesmo que às vezes parar. Falava aqui da questão de respirar e de fazer exercício físico. Às vezes na correria do dia-a-dia nem nos apercebemos que estamos a respirar realmente. Completamente, completamente. Tudo é feito de modo automático, não é? O respirar, o andar, o mover, o pensar. Quando não, quando às vezes temos que efetivamente fazê-lo de modo diferente, de modo mais pausado, de ter uma autoperceção muito do nosso corpo, da nossa mente, de como é que estamos, porque senão vamos nos deixar levar pelo que a vida nos vai dando e aquilo que não vamos tentando melhorar. E é muito difícil de permanecer nesse estado positivo, não é? Nesses 360 que nós precisamos de cuidar, porque a vida apressa-se novamente e nós dizemos, vou ao ginásio só para a semana, só para o mês que vem, se calhar hoje vou só comer estas bolachinhas. E é verdade, a vida puxa-nos muito para isso e temos que saber pelo menos ter essa noção e voltar, porque perfeição não há. Perfeição não há. Nós vamos sempre sair tentados para as coisas menos positivas da vida, porque também fazem parte de nós, não é? E está tudo bem enquanto temos que parar e redefinir até a nossa estratégia, os nossos propósitos, porque é natural falhar. As pessoas às vezes têm medo de falhar. A Ana também teve medo de parar e ver, ok, eu tenho mesmo que mudar, mas está tudo bem, temos que dizer às pessoas que realmente está tudo ok. Exatamente, é possível. É óbvio que é assim, a estrutura familiar à nossa volta ajuda imenso. A partir do momento que eu decidi, olha, não vou ficar mais neste trabalho, obviamente houve um acordo com a empresa em que eu sabia como me conseguia manter durante um tempo, mas sem esta estrutura de apoio, não é? Nenhum homem é uma ilha, não seria possível. Por isso, sem dúvida, é muito bom e é muito importante estarmos rodeados de pessoas que também vão ficar felizes com o que nós conseguimos alcançar e ultrapassar, e essa parte é muito importante. Mas é possível. Se isto mostra alguma coisa, é que é possível, que temos que parar. Não é podemos parar, temos que parar, olhar para dentro e modificar se alguma coisa está mal. E não há a tal fórmula mágica. De todo. Temos que ir vendo, temos que ir buscando as peças do puzzle, começar a construir esse puzzle de maneira muito vagarosa, até que efetivamente o todo é mais do que uma mera soma das partes, não é? E quando começamos a ver
nunca digo o produto final, porque eu acho que não há nenhum produto completamente acabado, mas já começamos a ver alguma coisa e aí começa a surgir o propósito. E ele não entra assim num dia, porque dissemos, olha, lembrei-me agora do meu propósito, sem querer, quando estamos na direção certa, faz luz. E aqui a Ana, especialista em recomeços, digamos assim, depois deste período difícil, depois da questão do Covid, de ser mãe, de perceber que tinha que sair daquele trabalho, a Ana foi-se redescobrindo, digamos assim, a si própria, passou por momentos muito difíceis, até nomeadamente a nível da pele, e começamos a caminhar depois para coisas que acabam por estar entrelaçadas. E de repente dá aqui uma viragem à sua vida com uma viagem. É verdade, sim senhora. É engraçado como tudo começa num problema, não é? Ou em mais do que um. A questão da pele foi muito hormonal, depois de ter o meu filho, eu comecei a ter melasma, ou seja, já tinha emagrecido imenso, que também teve muito impacto em mim, e ainda ter um melasma, eu sentia-me super envelhecida, já não me sentia mulher, era mãe, mas pouco mais de função eu tinha, e no meio dessa situação e da fase de baixa em que eu tive que parar, eu comecei a ver K-dramas na televisão. Entretanto, ainda não associava isso a skincare, mas comecei a tentar usar alguns produtos para ver se a minha pele melhorava. Ao início não resultou muito bem, até que encontrei produtos coreanos. Disto para tentar me reinventar e procurar fazer um negócio em que eu fosse a minha própria chefia, que era o que eu queria, nada parecia fazer muito sentido, até que efetivamente a skincare coreana surgiu. E isso culminou na viagem para a Coreia, porque eu não queria começar nada sem me especializar e efetivamente saber e ter autoridade sobre aquilo que eu ia fazer. E essa viagem à Coreia surgiu em 2024. E a partir daí começa então uma nova vida, podemos dizer que sim. Sem dúvida. Foi mesmo começar do zero e queria muito também ser empreendedora, apesar de ser uma palavra que às vezes soa muito bem, tem muitos desafios. Mas era algo que tinha como ambição. Antes pensava que não. Eu nunca imaginei, eu sempre achei que ia ser trabalhadora por conta de outrem. Eu sempre pensei, esta malta que empreende no seu próprio negócio com filhos e tudo, isto é gente doida. Até porque eu era mentora de muitas pequenas empresas, na Startup Angra fazia mentorias e trabalhava muito com empreendedores e eu achava sempre uma loucura, aquilo não fazia sentido para mim. Até que fez. Até que eu pensei, se é para trabalhar muito, que seja sobre as minhas regras, que seja sobre as minhas condições. E efetivamente a palavra empreendedorismo parece que tem muito glamour, mas tem zero de glamour no dia a dia. Temos que realmente trabalhar muito, mas estamos a trabalhar para algo que sabemos que somos nós que estamos a construir. E isso tem outro sabor, garantidamente. E quando volta então desta viagem, depois também temos aqui o seu diploma, também fica certificada. Começa então aqui este grande objetivo e que hoje em dia já resulta numa loja física no meio de Angra do Heroísmo, na Rua do Galo. Verdade, sem dúvida. Uma das coisas que eu percebi no meio do percurso até à abertura da loja é que eu sou expert na parte online e então foi por aí que eu enveredei. Fazer a loja online, começar a falar às pessoas sobre os produtos e pensei mesmo que o meu público-alvo iria estar lá fora. Quando comecei a perceber que efetivamente o interesse real das pessoas, ou pelo menos 95% das pessoas da minha audiência, são de cá. E eu pensei, eu tenho que mudar de estratégia, porque efetivamente eu tenho que pensar, é que o meu público-alvo está aqui e ainda bem. Parece que até foi um alívio. E isso culminou na abertura da loja física. E lá está, isto não é apenas abrir uma loja, a loja tem muito de si, é mesmo a sua marca pessoal, porque lá está, primeiro passou por esta experiência, como teve também alguns problemas de testar produtos, teve que acreditar nos próprios produtos, não é apenas abrir uma loja, é identificar-se com o propósito. De todo, exatamente. Mesmo o nome For My Uni, o 4 vem do meu filho ter 4 anos quando eu resolvi começar nesta empreitada, a minha entrada nos 40, My, meu, mesmo nesse sentido, Uni quer dizer irmã mais velha em coreano e a minha irmã foi a primeira e principal incentivadora de eu avançar com isto e esta questão de irmã mais velha pôs aqui ao mesmo tempo uma parte emocional, mas de responsabilidade, que aquilo era meu e que tinha um propósito e o nome foi de encontrar esse propósito, por isso aquela loja é um símbolo enorme daquilo que eu consegui construir e que eu penso que vai ser um legado, não pela loja para o meu filho, mas pelo percurso todo que eu tive até a abertura daquela loja e que irá continuar.
E como é que está a correr até agora? As pessoas estão a aceitar muito o projeto? Estão sem dúvida, eu estou muito contente, as pessoas estão a ser super carinhosas, eu tenho tido muitos clientes, mesmo sobre a questão da maneira como a loja está decorada e tudo, tenho tido uma receptividade incrível, as pessoas têm passado muita palavra e sinto que efetivamente o meu propósito está a materializar-se e ver também os resultados das pessoas, aquilo que eu passei com a minha pele, ver pessoas que também estão a passar, inclusive outras mães, e que faz parte também desse reforço da sua autoestima, da sua mudança física, e isso é muito importante para mim, ver essas transformações também nas pessoas que passam na loja. Até porque a Ana não vende apenas produtos, acompanha de perto, aconselha, avalia cada situação, não é apenas vender um produto só porque sim. Sim, se fosse isso, eu fazia como outras lojas que já fazem a partir de Hong Kong e outros sítios mais longe. Eu queria mesmo marcar a diferença através disso, do aconselhamento, do acompanhamento, também com os tratamentos que faço localmente, porque senão não seria eu. Em qualquer trabalho que eu fiz na minha vida, se eu não tiver o meu cunho pessoal e se eu não conseguir efetivamente contribuir, não me faz sentido. Por isso essa parte do aconselhamento era uma coisa que eu sabia que intrinsecamente tinha que fazer parte, não é só a venda de produtos, é o auxílio na utilização desses produtos e da rotina da pessoa para poder efetivamente ter resultados e fazer diferença na vida da pessoa também. Temos até alguns produtos aqui expostos. Para quem nos está a ver e que não conhece isto de skincare, não conhece nada relacionado com produtos coreanos, o que é que podemos aconselhar também às pessoas? O que é que também podem encontrar? O que tem sido mais procurado também? Olha, sem dúvida, a nível de produtos, dependendo do tipo de peles, há muitos produtos que são procurados, mas depois temos os tais best-sellers, não é? Aqueles que são mais conhecidos. Um deles é o Spray Mist da Dalba, que é uma bruma super suave, que é utilizada ao longo do dia, por exemplo, para quem tem a pele mais desidratada ou seca, é muito procurado. Depois, graças aqui também a algumas parcerias e outras pessoas que adoraram os produtos e divulgaram-nos a nova base que se adapta ao tom de pele da El Royale, também foi um produto muito procurado. E como há muita inovação na skincare coreana constantemente, estamos também sempre com novos produtos inovadores, como o que está ali apresentado da Numbuzin 9 para anti-rugas. Por isso, consoante o tipo de pele, há diferentes produtos, mas estes, por exemplo, eu gosto de destacar porque efetivamente tiveram aqui uma adesão enorme. Outra coisa que tem tido uma adesão muito grande, que acabou de chegar, é um aparelho de análise de pele, exatamente para auxiliar nesta parte da rotina, do aconselhamento, porque não é qualquer produto que dá para qualquer pessoa e a análise de pele ajuda bastante depois a criar a rotina certa para cada um. Efetivamente, os produtos coreanos têm qualidade, então? Tem, sem dúvida. Eu nunca entraria numa área, sobretudo de skincare, que se me perguntassem há 10 anos eu dizia, nem pensar, isso não sou eu e produtos de beleza. Mas efetivamente a qualidade é tanta, aquilo faz parte deles culturalmente, desde novos, o cuidado com a pele, o cuidado com a mente, o cuidado com a alimentação, e eu fiz questão de ir lá exatamente para poder fazer essa curadoria e tive a certeza que estava a escolher o nicho certo de skincare, porque eles realmente têm um produto de qualidade imensa, muitos produtos de qualidade. E sente-se que fazia falta algo assim aqui no meio pequeno como a Ilha Terceira? Eu acho que sim, porque efetivamente é óbvio que há coisas que estão na moda e que depois ganham mais hype por causa disso, mas eu acredito que a skincare coreana veio para ficar por causa da qualidade e não só por causa da popularidade. E eu notei que a adesão foi tão grande exatamente pela popularidade que começou a ganhar a skincare coreana nas redes sociais, porque efetivamente esta questão do online e as redes sociais vem mudar o acesso à informação, que é muito bom. E de outra maneira não teríamos acesso a estes produtos aqui em que pudéssemos experimentar. E eu achei que efetivamente fazia falta isto aqui na ilha e de uma maneira geral nos Açores. E quando falamos de aconselhamento, não falamos apenas desta sua loja, deste seu projeto, porque em paralelo também tem outro projeto, apoia aqui muito, essencialmente, as mulheres e até mães, com negócios mais virados para o digital. Portanto, mantém aqui esta paixão que, inicialmente, da sua base de formação e tudo mais, continua a manter também este propósito. Sem dúvida. Eu sempre pensei que eu já me ia ausentar completamente dessa área, mas ela, de certa maneira, persegue-me. Porquê?
Exatamente, porque eu já vejo de outra perspectiva. Eu agora sou uma mãe que sou empreendedora e eu não sabia por onde começar. E sobretudo a questão da transformação digital, ou mesmo do propósito, ou de como começar, e a resiliência, são coisas que fazem bastante falta. Por isso tenho outro projeto que é o Mompreneurs MBS, em que efetivamente faço aconselhamentos, mentorias, formações e outros serviços de marketing e de estratégia de negócio para ajudar mulheres e não só, mas há esse foco exatamente pela questão da identificação, onde também faço essa consultoria e acompanho esses projetos para ajudar as pessoas também a conseguir empreender e empreender com mais segurança. E como é que é empreender sendo mãe, então? Muito difícil, muito, mas ao mesmo tempo é uma grande recompensa. Eu sinto-me todos os dias muito grata por ter conseguido fazer isto e sinto que sou até a melhor mãe. E voltava a fazer isso? E voltava a fazer isso, sem dúvida, sem pestanejar, garantidamente voltava a empreender e a fazer esta grande mudança na minha vida. Podemos dizer então que agora sim sente-se plenamente concretizada? Sem dúvida, acho que falta sempre mais. Acho que há sempre mais alguma coisa que nós podemos aprender, empreender, e isso é bom porque a vida não acaba aqui, não é? A vida vive-se todos os dias, mas sem dúvida sinto-me plena no sentido em que às segundas-feiras, quando eu acordo, em vez de ter aquele Monday Blues, eu sinto que eu quero me levantar e estou super disposta a ir trabalhar. Que é uma coisa que eu já não sentia há muito tempo, e isso para mim é um grande indicador. Assusta-lhe o facto de existirem muitas pessoas que estão a passar por aquilo que a Ana também passou. Nota isso, muitas pessoas já às vezes perdidas, sem propósito, com medo de arriscar. Isto é uma preocupação grande na sociedade e que não deve passar despercebido. Acho que é uma grande preocupação e ainda há um estigma muito grande em relação a isso. E muitas vezes as doenças mentais são criticadas e as pessoas tendem-se a esconder. E eu acho que é importante ser cada vez mais transparente sobre isto para as pessoas poderem efetivamente ultrapassar estes problemas e ultrapassar esse estigma. A doença mental está praticamente presente em tudo. Todo o nosso funcionamento enquanto sociedade, ainda mais com muita exposição a ecrãs, cada vez é mais exaustivo. Nós estamos a um clique dos problemas do trabalho e então é importante dar um passo atrás, começar a levar essas coisas a sério, porque efetivamente tem um impacto muito grande na nossa sociedade, na formação dos nossos jovens e no empreendedorismo, seja no feminino ou no masculino, mas do empreendedorismo de uma maneira geral, sobretudo quando estamos a falar de pequenos negócios. O que é que falta fazer? Temos tido, e ainda recentemente foi aí que tive a oportunidade de conhecer também um pouco da história da Ana, têm existido vários eventos até para incentivar ao empreendedorismo, incentivar a sair da caixa, a não ter medo, mas ainda há um caminho que falta fazer, principalmente aqui no meio como a Ilha Terceira. Sem dúvida. É claro que já há muitas linhas de apoio, há eventos espetaculares que já estão a acontecer localmente, tem que se fomentar mais isso e apoiar quem quer fazer isso, porque efetivamente temos que pensar no chamado prata da casa, não é? Que há gente de valor aqui na ilha, que há gente de valor nos Açores e que isso é preciso ser levado a sério e haver um acompanhamento cada vez mais desses pequenos negócios, uma vez que 83% da nossa massa crítica de PMEs são empresários em nome individual. Então é muito importante efetivamente todos os polos que podem ajudar a criarem mais sinergias para que eventos como o que nós tivemos e outros possam acontecer, para motivar, ensinar, empoderar essas pessoas para elas conseguirem mais facilmente empreender sem medo e sem receio do que pode acontecer. E como a Ana diz nas suas redes sociais, e bem, é possível falhar, mas depois estar de pé. E é esta a mensagem que fica, encorajar, porque falta acima de tudo é esta coragem, não é? Exato. Falhar não quer dizer que não dói. Dói, é um processo muito difícil, é uma ferida que fica aberta durante muito tempo. Mas nesse próprio evento e com muitas pessoas que eu já falei, que são agora pessoas, empresários de sucesso e plenos e felizes, tiveram que falhar em alguma altura, fosse na vida pessoal, fosse na vida profissional. E as falhas têm que se transformar em cicatrizes com que a gente aprende. E não precisas de fazer o percurso sozinho. Há mais pessoas como eu e outras pessoas com quem a gente pode falar, exatamente para não sentir que esse caminho é tão solitário, porque a falha acontece. Temos que saber é recuperar dela, sem dúvida. E a Ana ainda sente medo de falhar? Sinto, todos os dias.
Todos os dias sinto medo de falhar, mas lá está, tenho os meus triggers que me incentivam todos os dias a pensar: não faz mal, isto é só mais um dia, isto é só mais um obstáculo, vamos respirar, vamos ultrapassar. Há dias que estou mais zen, há outros dias que nem tanto, mas tenho medo de falhar todos os dias, mas não é por isso que eu desisto. E alguma vez olha para si e diz: o que é que eu estou a fazer à minha vida? Também. Mesmo tendo já os seus projetos e tudo e sentindo-se concretizada, mas às vezes já há aqueles dias, lá está, menos bons, que a pessoa pensa: será que é mesmo isto? Sem dúvida, ainda mais por causa do peso que às vezes estamos a sobrecarregar outras pessoas da nossa vida que nos estão a ajudar. Pergunto muito isso, porque eu sou uma pessoa que não gosto nada de sobrecarregar ninguém. Sempre fui uma pessoa extremamente independente financeiramente, e quando estamos numa fase de investimento é muito complicado, porque não sou fã de dinheiro no sentido de tenho que ter muito dinheiro, mas ele faz falta para sobreviver. E todos os dias tenho muito esse receio, mas tento não sucumbir a ele. É muito importante conseguirmos ultrapassar e fazer uma etapa de cada vez. E vencendo uma etapa de cada vez. E até tenho um hábito que é de me premiar quando efetivamente alcanço um objetivo. Porque acho que é importante também reconhecermos isso e premiarmos no dia a dia. E já que toca neste facto de um dia de cada vez e sabermos ultrapassar, a vida é realmente isso, é feita de etapas e às vezes menos boas, outras melhores, e às vezes temos que deixar algumas coisas para trás. E sei que a Ana também tem aqui um objeto guardado consigo de algo que agora teve de deixar de certa forma para trás. E quando eu falo de um objeto, as pessoas podem pensar que pode ser algo fora do normal, digamos assim, mas eu falo de uma carteira que tem história e que agora a Ana decidiu desprender-se, digamos assim, desta carteira. Sem dúvida. Esta carteira é incrível, que eu não tinha noção da importância que ela tinha até efetivamente decidir que eu tinha que mudar. Esta carteira, como dá para ver, ela já está num estado crítico, até rebentou aqui tinta de caneta, mas esta carteira estava comigo desde a altura que eu estava grávida. Foi exatamente todos os momentos difíceis que eu passei neste percurso, esta carteira passou comigo. Eu não tinha pensado nisso ao longo do percurso, só quando tive que efetivamente deixar a carteira de lado e mudar e ter uma nova. E reclamei da nova porque não tinha sítio para fotografias, porque não dava para compartimentar as coisas da maneira que eu queria, porque lá está, a mudança é muito difícil. E isto foi apenas uma parte simbólica do que eu passei na minha vida aqui em modo carteira, que é: a mudança é difícil, queremos nos agarrar ao que já tínhamos, porque tem muito significado, porque tem muita bagagem, porque tem muita história, mas às vezes é preciso, faz parte. E é possível seguir em frente, mas sem se esquecer, neste caso, da carteira. Exatamente, ela agora é um simbolismo de outra maneira, ela tem o seu papel, teve outro papel, agora tem o papel de nós nos recordarmos que esta foi uma fase da minha vida muito importante, não me posso esquecer disto, mas eu tenho que seguir em frente. E é importante estas mudanças e fez parte do meu crescimento, sem dúvida. E lá está, acho que não podíamos terminar de outra forma com esta mensagem, porque realmente temos que perceber que através das falhas, das coisas menos boas da nossa vida, pode parecer que é o fim do mundo, mas são estas falhas que nos impulsionam a seguir em frente. São. Todo o sofrimento que eu passei, toda a dor que eu passei, sem elas eu não teria dado o passo em frente. Sem este caminho, sem estas falhas, eu não estaria hoje onde eu estou. Provavelmente tinha continuado a seguir o meu caminho sem propósito e não teria arriscado neste negócio, nestes 2 projetos. Por isso as falhas são tão importantes como os caminhos lineares, se não mais. É estranho olhar para trás agora. Um pouco, às vezes. Um pouco. Eu tive que olhar para trás neste evento, perceber como é que eu cheguei até aqui. Já me tinha esquecido, de certa maneira, do peso do que tinha passado. E é preciso relembrar às vezes. E é preciso relembrar, que é para pensar: por amor de Deus, tu estás bem, tu conseguiste chegar até aqui, não era qualquer pessoa que fazia isto. Por isso, às vezes, guardar essas memórias é bom para voltarmos atrás, irmos ali ver aquelas fotos, aqueles vídeos, aqueles momentos e percebermos como é que aquilo nos levou até aqui. Sem dúvida.
Eu agradeço, Ana, por este testemunho e fica realmente esta mensagem para todas as pessoas que possam olhar para trás e reconstruir-se a partir de tudo o que passaram. E eu acredito que a Ana, que no início tinha o grande propósito de ser mãe, até se questionou depois sobre este propósito porque sentia que estava a falhar, mas agora olha com orgulho, e tem também já aqui o seu filho, olha com orgulho e vê que consegue ser mãe, consegue ser empreendedora e que tudo é possível. Portanto, eu acho que é isto mesmo que dá motivação todos os dias para levantar da cama e ir em frente, mesmo quando pode haver alguma ansiedade à mistura, porque é natural ela existir sempre, mas dá sempre força olhar agora para trás e perceber, não, valeu a pena este percurso, eu aprendi e eu vou seguir em frente. Eu acho que é esta a mensagem que fica, e para quem nos está a ver, que possam ter também esta coragem. É, sem dúvida. Eu sou melhor mãe, eu sou melhor no meu trabalho e eu sou mais feliz na minha vida de uma maneira geral. Portanto, não tenham medo, não é? tenham medo. E mesmo tendo medo, avancem. Muito bem, eu agradeço, Ana, então, pelo testemunho. Desejo sorte em todos os projetos e desejo que também possa, não só com esta entrevista, mas em todos os momentos, conseguir impulsionar outras pessoas, em especial outras mulheres, que possam ter aquele brilho um bocadinho apagado, mas é possível voltar a brilhar, e é assim mesmo que se quer que a sociedade continue e que hajam pessoas que possam também ter esta coragem que a Ana teve. Muito obrigada e todo o sucesso. Obrigada, Otávio. Ficamos então aqui com este testemunho. Muito haveria para falar aqui sobre a Ana, mas vamos ter possibilidade também de perceber através de fotografias e vídeo um pouco mais deste percurso, tudo o que viveu, mas fica acima de tudo então aqui o testemunho de quem falhou, de quem teve que ir de certa forma ao fundo do poço, mas que conseguiu superar e continua a falhar, porque é natural continuar a falhar, mas não desiste e consegue então sentir-se aqui mais feliz, mais concretizada também com os seus projetos, porque acima de tudo houve a coragem e houve a noção de conseguir parar, ter tempo para respirar e depois sim conseguir ir mais além. E às vezes falta um bocadinho isso, e através desta entrevista espero que também possa ter levado até si que está aí em casa, esta mensagem de lutar por aquilo que queremos e não ter medo de falhar. Vamos então falhar, mas acima de tudo depois estar de pé. Nós voltamos numa próxima, fique bem. Sometimes I think, why the heck am I doing this? I just had a burnout and now I want to do a business on my own. Am I crazy? I gotta be crazy. This sounds crazy. Maybe I don't have the strength to do this. I don't know. Even more in skincare and beauty area. Why? It's just a bad day, Anna. It's just a bad day.